E aí, e aí, galerinha linda, tudo bom? A pedidos, eu vou fazer uma aula especial hoje sobre governo geral, tá? O pessoal tá me pedindo, tem alguns alunos que vão fazer o concurso da Polícia Militar de Alagoas. E aí eu vou postar essa aula especial sobre governo geral. Para entender o governo geral, a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar que Portugal não se interessou pelo Brasil, né? Então, inicialmente, o Brasil passou por um período chamado de pré-colonial, que durou 30 anos, aonde Portugal não se interessou pelo Brasil, tá? E enviou poucas expedições aqui. Professor, por que Portugal não se interessou pelo Brasil? Primeiro, porque o comércio de especiarias orientais era mais lucrativo, tá? Então ganhava muito mais dinheiro negociando especiarias do Oriente do que tendo que investir no Brasil. Segundo, porque a carta de Perovais de Caminha é uma carta negativa, é uma carta de quem está falando mal do Brasil. Ele vai dizer, apesar de ter uma importância literária muito grande, mas historicamente a carta de Caminha, ela não vai fazer propaganda positiva do Brasil. Ela vai dizer que o Brasil não tem ouro, não tem joias, não tem especiarias, e isso acaba desestimulando o rei de Portugal a investir no Brasil. E por isso, nós acabamos passando por um período de relativo abandono. Esse relativo abandono nos fez passar por 30 anos, que são chamados períodos pré-colonial. No período pré-colonial, nós tivemos algumas expedições oficiais e extraoficiais. Entre as extraoficiais, piratas e corsárias. A gente já falou sobre isso. Das expedições oficiais, uma é muito importante, que é a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza veio ao Brasil em 1530 e permaneceu aqui por 2 anos. A função dele era pesquisar, era saber o que é que o Brasil tinha a oferecer, qual era o potencial econômico do Brasil. E como o Brasil tem predominantemente clima tropical e solo massapê, o potencial econômico brasileiro era na produção de açúcar, o que leva o governo a criar as capitanias hereditárias em 1534 e, com o fracasso das capitanias, a introdução do governo geral. Eu já peguei uma questão de um concurso que dizia assim: a criação do governo geral significou o fim das capitanias hereditárias. Mentira, isso não é verdade, tá? As capitanias vão durar por mais de 200 anos. As capitanias só acabam na segunda metade do século XVIII. Então, consequentemente, as capitanias ainda vão perdurar mesmo com a criação do governo geral. O governo geral foi criado para centralizar a administração das capitanias, certo? Então a intenção não era acabar, era centralizar. Era garantir uma ocupação mais efetiva, uma rapidez de informações, né? Já que o rei estava em Portugal, era necessário que alguém representasse o rei no Brasil. E por isso o rei de Portugal criou o sistema de governos gerais em 1548. Em 1549 chega ao Brasil o primeiro governador geral, que é Tomé de Souza. Tomé de Souza chegou aqui ao Brasil em 1549 e trouxe com ele seus auxiliares, tá? Então Tomé de Souza traz o capitão-mor, o ouvidor mor e o provedor-mor. É isso mesmo que você ouviu, mor, M-O-R, é contração da palavra maior. Isso quer dizer que houveram vários capitães, vários ouvidores, vários provedores, mas os que trabalhavam diretamente com o governador eram os maiores de todos. Por isso, capitão mor, ouvidor mor e provedor mor. Capitão é um título militar, então você já entende que o capitão mor era responsável pela segurança da colônia. O ouvidor é aquele que ouve as queixas, é aquele que faz justiça. E o provedor mor era responsável pelas finanças. Teve um ano que eu perguntei a um menino na sala, um menino do IFBA, 14 anos. Aí eu perguntei, meu filho, quem é o provedor de sua casa? E ele respondeu que era uma empresa de telecomunicações. É claro que não é isso, não é essa a pergunta que eu tinha feito, né? Quando eu perguntei quem, eu induzei o pronome correto, né? Então, quem é o provedor é aquele que banca a casa, aquele que paga as contas. Então, no caso do provedor mor no Brasil, é responsável para cobrar os impostos
e para cuidar das finanças, né? Ok, o primeiro governador foi Tomé de Souza. Tomé de Souza chegou ao Brasil com a obrigação de criar a nova cidade, a cidade que seria a capital, né? E a primeira cidade do Brasil, Salvador, não é São Vicente. São Vicente, gente, é a primeira vila do Brasil, são diferentes, certo? Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila do Brasil. E Tomé de Souza vem para fundar a primeira cidade, que foi Salvador. Então, Salvador foi criada em 1549. É a primeira cidade do Brasil. Ela foi criada, para quem conhece nossa cidade, ela foi criada ali onde hoje é a parte alta do elevador Lacerda, né? Então ali são os limites iniciais da nossa cidade. E é por isso que ali está a Câmara Municipal, a primeira Câmara dos Homens Bons, né? A primeira Câmara Municipal do Brasil, de 1549. É um prédio histórico, um prédio público, belíssimo inclusive. E era onde também funcionava a cadeia municipal. Então embaixo da Câmara dos Homens Bons, ou Câmara dos Vereadores, estava a cadeia municipal. Hoje, aqui em Salvador, não existe mais essa cadeia, o que existe é um museu. A Câmara Municipal transformou a cadeia em museu, muito interessante inclusive, certo? Tomé de Souza trouxe madeira, gado, galinhas, cabras, trouxe cerca de 1.500 pessoas, mais de 1.000 homens, trouxe o padre jesuíta Manuel da Nóbrega. Eu costumo dizer em aula o seguinte: se uma pessoa tem família, se uma pessoa tem perspectiva de futuro, se uma pessoa tem uma possibilidade de emprego, de estudo, você largaria tudo para começar em uma terra hostil? Ninguém faria isso. Então, quem eram as pessoas que estavam dispostas a largar tudo em Portugal e vir para o Brasil? Pessoas que não tinham perspectiva de futuro, pessoas que não tinham perspectiva de vida, na sua grande maioria presos. Então, quando Tomé de Souza vem para Salvador, ele vai trazer degredados, assaltantes, marginais, prostitutas, alguns poucos homens bons, que vão acabar se tornando representantes do povo, né? Mas no geral eram prostitutas, eram marginais, eram degredados. Tomé de Souza permanece no Brasil por 4 anos e pede ao rei de Portugal que o afaste de suas funções. Afinal de contas, ele já havia cumprido, né, com as determinações do rei, e ele tinha negócios que ele precisava dar atenção. Então o rei de Portugal aceita e, para o lugar de Tomé de Souza, manda Duarte da Costa. Duarte da Costa vem para o Brasil e traz o padre jesuíta José de Anchieta. José de Anchieta chega ao Brasil, encontra Manuel da Nóbrega e os dois vão para uma região chamada Piratininga, onde eles irão fundar um colégio jesuítico, um colégio para educar os filhos de colonos, para catequizar índios. Eles fundam o Colégio de São Paulo de Piratininga. Além da fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga, mais 2 acontecimentos são importantes a nível de Duarte da Costa. Seriam as invasões francesas, né? Os franceses estão em crise religiosa na Europa. Lá na Europa eles estão passando pelo processo de reforma religiosa e por isso degredados religiosos, né, dissidentes religiosos franceses acabam aportando aqui no Brasil e fundando a França Antártica no governo de Duarte da Costa, que não vai ter poder militar para expulsar os franceses. Os franceses chegam ao Brasil com suas mulheres, seus filhos, tratam muito bem os índios e com isso eles conseguem o apoio da Confederação dos Tamoios, que eram os índios daquela região onde foi fundada a França Antártica. Para quem não sabe, a França Antártica foi criada na Baía de Guanabara. Então, subentende-se que a França Antártica deu origem ao que a gente chama hoje de Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente fala disso de novo. A terceira característica do governo Duarte da Costa que é interessante é a vinda do filho dele. Duarte da Costa trouxe seu filho, Álvaro da Costa, que acabou insuflando maiores problemas com os nativos, com os índios, gerando uma situação tão ruim que obriga o bispo Sardinha a ir a Portugal
Portugal se queixar com o rei. Só que Sardinha nunca vai chegar a Portugal. Primeiro porque o navio dele naufragou, ele vai sobreviver ao naufrágio, mas vai ser comido por índios antropofágicos que habitavam aquela região ali de Maceió. Para quem vai fazer o concurso da Polícia Militar de Maceió, isso é interessante. Com o governo desestabilizado, o rei afasta Duarte da Costa e envia Mendes Sá. Mendes Sá é o terceiro governador-geral do Brasil. Chegou aqui em 1557. Ele é considerado o melhor dos 3 governadores. O que é melhor para eles pode não ser para a gente, né? Mendes Sá é considerado um dos melhores governadores porque ele dizimou a população indígena na região do Rio de Janeiro. Ele trouxe seu sobrinho Estácio de Sá. Estácio de Sá é homenageado em vários momentos no Rio de Janeiro, né? Existe escola de samba em sua homenagem, existe faculdade em sua homenagem, porque ele é o fundador do Rio de Janeiro. Então ele pega as ruínas da cidade da França Antártica, depois que eles expulsam os franceses, e ele vai fundar o Rio de Janeiro, no lugar onde era a França Antártica. Só para constar, os franceses não desistem, eles invadem o Brasil de novo e fundam a França Equinocial. A França Equinocial foi fundada no Nordeste e alguns anos depois, quando eles são expulsos, as ruínas viram São Luís do Maranhão. Numa terceira tentativa, os franceses conseguem permanecer no Brasil. Numa terceira tentativa, eles invadem e fundam a Guiana Francesa. Mas como a Guiana Francesa ficava do outro lado do Tratado de Tordesilhas, o problema deixa de ser nosso e eles permanecem lá. Uma outra situação gerada por Mendes Sá foi trazer para o Brasil mulheres brancas, né? Então ele entendia que um dos problemas sérios com os nativos eram os constantes estupros feitos às nativas, às índias. E por isso ele traz uma grande quantidade de mulheres brancas dispostas a casar aqui no Brasil, para ver se diminuía esse problema social que havia sido criado. Só para constar, a primeira cidade do Brasil foi São Salvador, a segunda foi São Sebastião do Rio de Janeiro e a terceira não foi São Paulo. A terceira cidade do Brasil chama-se Filipeia de Nossa Senhora das Neves, atual cidade de João Pessoa, justamente lá na Paraíba. Amigos, eu vou parar por aqui. Espero que essa visão geral do que foi o governo geral tenha ajudado vocês, certo? Aguardo vocês no meu canal, peço a vocês que me sigam, se inscrevam. Beijo enorme no coração e boa prova para vocês. Sucesso!